Olá, eu sou Ana Carolina, advogada, sócia da Inocêncio Santos e Neves, Sociedade de Advogados. E hoje vamos falar do auxílio-doença. O auxílio-doença também é chamado de benefício por incapacidade temporária. Ele é um seguro previdenciário, devido ao segurado que tiver algum problema de saúde e que está total ou temporariamente incapaz de exercer suas atividades habituais por mais de 15 dias. O benefício, ele se difere do auxílio-acidente, que possui uma natureza indenizatória. No final, vamos tratar do auxílio-acidente. Então, o que é o auxílio-doença? A lei do auxílio-doença é um dos mais importantes benefícios pagos pelo INSS. Ele substitui o salário no período de incapacidade gerado por conta da doença, do acidente ou por uma prescrição médica excepcional. É importante lembrar que o benefício do auxílio-doença objetiva proteger a doença, não objetiva proteger a doença, mas sim a incapacidade para o trabalho. Isso pode gerar um pouco de confusão. O fato de estar doente ou ter sofrido algum acidente é motivo para receber o benefício. Assim, o que o auxílio visa proteger é a pessoa que está incapaz para o trabalho, mas não apenas esteja doente. Ocorre que a pessoa pode estar doente e não estar incapaz para o trabalho. O auxílio-doença ele vai ser concedido ao segurado que não possa trabalhar em razão da doença ou acidente por mais de 15 dias. É necessário comprovar essa incapacidade temporária em exame realizado pela perícia do próprio INSS. Não é exigido que o segurado esteja incapaz para toda e qualquer atividade, mas sim que ele esteja impossibilitado de realizar o seu trabalho atual, a atividade habitual. Os primeiros 15 dias de afastamento, no caso dos trabalhadores com carteira assinada, são pagos pelo próprio empregador. Esse período, a Previdência Social, após esse período, a Previdência Social é quem vai custear o benefício. No caso de contribuinte individual ou MEI, empresários profissionais liberais, trabalhadores por conta própria, a Previdência vai pagar o auxílio-doença desde a data do requerimento do benefício. Assim, para ter direito ao auxílio-doença, o INSS exige um período mínimo de contribuição, chamado de carência, que é de 12 meses. Esse prazo ele é exigido quando o trabalhador for acometido de alguns tipos de doença, como as doenças mais graves, tuberculose, hanseníase, alienação mental, neoplasia, incapacidade irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, entre outras doenças. O trabalhador ele tem que comprovar sua incapacidade no exame realizado na perícia. Esse exame tem que ser refeito de tempos em tempos, enquanto a pessoa continuar impossibilitada de exercer as atividades. O auxílio-doença ele deixa de ser pago quando o segurado recupera a capacidade e retorna ao trabalho, ou quando o benefício se torna aposentadoria por invalidez, ou seja, aquela incapacidade se tornou irreversível. Assim, a diferença entre o auxílio previdenciário e o acidentário é que o benefício pode ser concedido na modalidade acidentária, como o próprio nome diz, quando é decorrente de acidente ou doença ocupacional, e o previdenciário nos demais casos, como já falamos. A diferença entre esses dois benefícios, acidentário e previdenciário, é a seguinte: os segurados abrangidos pelo benefício acidentário só pode ter ele concedido quando é empregado, urbano ou rural, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Mais recentemente, os trabalhadores domésticos também passaram a poder receber esse benefício. Para os demais segurados, sempre será na modalidade previdenciária. O que isso difere? A carência na modalidade acidentária, ela não vai existir. No auxílio-doença, como a gente disse, a carência é de 12 contribuições mensais, salvo quando for acidente, que daí vai ser o acidentário.
O que acontece na relação de trabalho é apenas o auxílio-doença acidentário gera direito à garantia do emprego. A conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário pode acontecer nos casos de alguma falha no encaminhamento do benefício. Ele pode ter sido enquadrado de forma equivocada e tá como previdenciário quando deveria estar acidentário. Então, o previdenciário é em razão das doenças e o acidentário em razão do acidente ou em decorrência das questões do trabalho. Assim, a espécie não vai conferir... Assim, o auxílio-doença previdenciário não confere todos os direitos assegurados aos que recebem o auxílio-doença por acidente do trabalho, como a estabilidade, a manutenção dos depósitos do fundo de garantia, garantia do custeio do tratamento médico e hospitalar. Além disso, em relação às questões previdenciárias, o tempo de afastamento por conta do acidente de trabalho será diferente em cada espécie. Nos casos em que for verificada incorreção na espécie do benefício, como eu falei anteriormente, com enquadramento incorreto em relação ao motivo do afastamento das atividades, o trabalhador precisa requerer a conversão do auxílio-doença para não ter seus direitos prejudicados. Então, por isso é preciso ficar atento. Mesmo sendo um direito incontestável, o requerimento de conversão não costuma ser simples, porque vai exigir a prova documental dessa situação, desse equívoco. Então, é importante conhecer os direitos e procurar os especialistas na área na hora de fazer essa análise. Mas, afinal, quem vai ter direito ao auxílio-doença? Quem tem direito ao auxílio-doença é o segurado que está incapaz de trabalhar, de efetuar a sua atividade habitual. Também deve seguir outros 2 requisitos: o cumprimento da carência dos 12 meses e a qualidade de segurado. Todos os requisitos do auxílio-doença, eles devem estar presentes no momento do fato gerador do benefício, ou seja, naquela data de início da incapacidade. Os requisitos precisam ser cumpridos para poder ter a concessão do benefício. Então, o segurado deve cumprir os 3 requisitos: qualidade de segurado, carência e incapacidade para o trabalho. Então, não é simplesmente ter a doença que habilita a concessão do auxílio-doença. É necessário que aquela doença esteja incapacitando o segurado para o trabalho. Muitas vezes, como no caso de quem está acometido do câncer, durante o tratamento, o fato de ter o câncer não impossibilita de exercitar o trabalho. Então, caso o tratamento, a situação incapacite para o trabalho, sim, há o requisito completo e cumprido para a concessão do benefício. Mas se só for portador da doença e ela não estiver incapacitando para o trabalho, o INSS não concede o auxílio-doença. Então, a gente precisa ter isso bem claro. Não basta ter uma doença, mas sim que essa doença esteja incapacitando para o trabalho. Tem algumas situações sociais em que, mesmo tendo a doença e estando capaz para o trabalho, as condições do mercado de trabalho em relação àquela doença impossibilita, como no caso das doenças mentais, da AIDS, aonde a gente sabe que no mercado de trabalho isso é olhado de uma forma diferenciada e muitas vezes o segurado não consegue a recolocação de trabalho. Então, nesse caso, diferente da regra geral, mesmo a pessoa estando capaz para o trabalho, é possível sim que o INSS conceda o benefício do auxílio-doença. Agora vamos falar da qualidade de segurado. A gente precisa olhar isso com bastante atenção. A questão da qualidade de segurado, condição para assegurar a concessão desse benefício. Ter a qualidade de segurado significa que,
a pessoa tem direito a receber um benefício do INSS e só adquire essa condição a pessoa que exerça atividade remunerada, efetiva ou eventual, de natureza urbana ou rural, com ou sem vínculo de emprego, com exceção dos casos em que a legislação define a pessoa como segurada independente de remuneração. Aquele que, independente de remuneração, se filia facultativamente à Previdência Social, ostenta também a qualidade de segurado. A gente vê isso bastante com as mulheres que trabalham só em casa. Existe um período chamado período de graça. Esse período de graça, mesmo você não estando contribuindo, ele lhe concede a garantia de, se for necessário, fazer o requerimento do auxílio-doença. Vale a gente ressaltar que o benefício do auxílio-doença será devido mesmo que a incapacidade seja detectada durante o período de graça. Agora, sobre a carência. O benefício também vai exigir a carência lá que nós falamos de 12 meses. Período mínimo exigido de contribuição para que o empregado faça jus ao recebimento do benefício. No caso da lei do auxílio-doença, o trabalhador precisa contribuir para a Previdência Social por no mínimo 12 meses. Essa carência do auxílio-doença, por outro lado, não será exigida nos casos dos segurados que trabalham com carteira assinada e sofram acidente de qualquer natureza ou doenças previstas na legislação, aquelas tidas como doenças graves, entre elas, a alienação mental, hepatopatia, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, ou por contaminação por radiação. A incapacidade para o trabalho, ela é o principal requisito para o auxílio-doença. E ela pode ser resumida como a impossibilidade física ou mental para o exercício de uma atividade profissional. Além da legislação específica do auxílio-doença, o INSS também possui a aposentadoria por invalidez, que vai proteger os segurados contra a incapacidade laboral permanente. Para requerer o benefício por incapacidade laboral, é necessário ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade por mais de 15 dias, mas essa incapacidade ela tem que ter a característica da irreversibilidade. Então, quando passa na perícia, o médico percebe que não vai haver, dependendo do caso concreto, que não vai haver a melhora ou recidiva da doença, ele pode encaminhar diretamente para a aposentadoria por invalidez. Então, para que fique claro, o médico perito do INSS vai avaliar a severidade da incapacidade e vai determinar qual benefício será concedido, vai indicar, ao administrativo do INSS qual benefício que poderia ser concedido. Em regra, os segurados incapacitados de forma total para o exercício da atividade, sem perspectiva de recuperação, têm direito à concessão do benefício da aposentadoria por invalidez. Já quem possui perspectiva de recuperação tem o direito ao benefício do auxílio-doença. Para pedir o auxílio-doença junto ao INSS, é preciso primeiro agendar a perícia médica. Isso pode ser feito pelo número 135 ou pelo aplicativo ou site Meu INSS. Será necessário que o segurado compareça à unidade do INSS escolhida para realizar a perícia no dia e horário agendado. Em alguns casos, a perícia poderá ser realizada na residência ou no hospital. E nessa consulta que o médico perito do INSS vai comprovar a doença e dar o parecer dele sobre as condições do segurado. Caso não possa comparecer no dia, é necessário remarcar a perícia até 3 dias antes da data agendada. A perícia poderá ser remarcada uma única vez pelos canais de atendimento.
senão ficará impossibilitado de requerer o benefício pelos próximos 30 dias. Os documentos necessários para pedir o auxílio-doença são o documento de identificação pessoal oficial com foto e número do CPF, carteira de trabalho, os carnês de contribuição ou outros documentos que comprovem o pagamento ao INSS, se for o caso, os segurados empregados, a declaração assinada pelo empregador, informando qual foi a data do último dia trabalhado, os documentos que comprovem o tratamento médico, atestados, exames, relatórios, receitas médicas, se for o caso, a comunicação de acidente de trabalho. Para o segurado especial, o trabalhador rural, lavrador, pescador, os documentos que comprovem essa situação. E é isso. Em relação ao valor, pela nova regra da reforma da Previdência, o valor do auxílio-doença ele vai corresponder a 91% do salário de benefício, que por sua vez consiste numa média aritmética simples de todos os salários de contribuição. Então, por exemplo, o segurado contribuiu durante 30 meses. Todo o valor será somado e dividido por 30. Mas há um limitador em relação ao cálculo. O valor do auxílio-doença não vai ultrapassar a média dos últimos 12 salários de contribuição. Ou, no caso de não haver 12, a média das contribuições que existirem. Para o segurado especial, o rural, pescador ou indígena, o valor do auxílio-doença será de um salário mínimo. Quando o segurado começa a receber o auxílio-doença, o empregado será a partir do 16º dia de afastamento, já que os 15 primeiros dias ficam sob a responsabilidade do empregador. Já os demais segurados, eles vão receber desde o primeiro dia da incapacidade.